você vai reler a questão, é importante, né? Porque com a nova leitura a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente pode ter passado rapidamente por elas. Então, há décadas são conhecidos os efeitos dos CF6 ou freões na destruição da camada de ozônio da atmosfera terrestre. Acredita-se que a diminuição dessa quantidade de ozônio, O3, na atmosfera, seja responsável pelo aumento na incidência de câncer de pele, pois a radiação ultravioleta que vem do Sol não é mais bloqueado com a mesma eficiência, que quem podia bloquear era exatamente o ozônio. A ação desses gases inicia-se com a produção de átomos de cloro livres, pela interação das moléculas do gás com a radiação solar, seguindo as reações. Então vamos passar aí as reações ele deu, tá certo? Então tá aí o ozônio que ele falou, né? Reagindo com o cloro, né? Livre, radical livre, como ele falou, tá? Formando os compostos que estão aqui, e ele disse que ocorre uma segunda etapa, ok? Aí ele pede, letra A, professor Kleber. Escreva a equação global para essa reação identifique o produto formado. Então, basta que a gente corte, né, os elementos lei de Hess. Nós vamos cortar ali o radical Cl, né, vamos cortar o radical Cl com o radical Cl, vamos cortar o ClO radical com ClO radical. Nós vamos ter 2O3 produzindo 3O2. Eu tenho, né, um oxigênio aqui, mais 2. Exatamente, mais 3, somando. Ok? Ou seja, quebrando a camada de ozônio, diminuindo a proteção terrestre contra a radiação solar ultravioleta que vem do Sol, eu transformo o ozônio, que era para estar lá na atmosfera. Então, devido a esses gases que eram muito utilizados em geladeiras, em ar-condicionado, eles sobem, provoca a destruição da camada de ozônio, transformando em oxigênio. O oxigênio é bom para a gente respirar, mas ele não nos protege da radiação solar. Professor Cleiton. Uma vez o aluno me perguntou por que acontece com o ozônio e não acontece com o O2. Né? A resposta, gente, está justamente na questão da reatividade. Né? A gente, quando estuda na sala de aula, o professor fala de alotropia. Alotropia é quando você tem substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico. Sendo que os compostos alotrópicos sempre você vai ter um mais estável e um menos estável. Por exemplo, carbono grafite e carbono diamante. O carbono diamante é menos estável do que o grafite. O grafite é mais estável, né? Ele é mais abundante justamente por ser mais estável. É por isso que quando a gente trabalha com ΔH, a gente considera que essa substância tem entalpia de formação igual a zero. Não que seja zero, mas porque ocorreu uma padronização no cálculo da entalpia, onde o valor dessa substância mais estável é zero. Então, o carbono diamante não tem entalpia de formação zero, mas o carbono grafite tem zero, por ele ser mais estável. Então, o O3 e o O2, o O3 ele é mais reativo. Então, o O3 se transforma no O2, por ser de uma forma espontânea, né? De uma forma espontânea. Por quê? Porque o O3 é mais reativo. Uma coisa interessante que você pode observar é que o radical Cl, ele entra e sai Cl. A gente estava falando o tempo todo de catalisador, né? E mostrando que os catalisadores eles não são consumidos, eles participam da reação, mas não são consumidos. Veja, o Cl entrou na reação, participou, se ligou com o oxigênio, mas no final ele sai Cl, sai radical Cl. Então, o gás freon, ele funciona como um catalisador. Então, por que ele é tão nocivo à camada de ozônio, né? O aluno escuta muitas vezes, se hoje a humanidade parar de produzir freon, ele vai atuar ainda durante 100 anos na atmosfera terrestre, quebrando o ozônio. Mas por que durante ainda 100 anos? Né? Porque ele funciona como um catalisador. Então, daqui que esse freon seja consumido por outras reações químicas, que não essa, porque aí ele é catalisador, por outras reações químicas que deixem de existir na atmosfera, esse processo leva em torno de 100 anos. Então, o freon aí, que ele está sendo demonstrado aí como radical, o radical Cl, no caso de Cl-, né? Esse radical, ele atua como catalisador do mecanismo, ok? Ok, respondendo para cá. Como vocês observaram, o professor Kleber ia falar sobre a aula de eletroquímica, só que nós tivemos ontem uma aula exatamente nessa parte de pilhas de eletroquímica com o professor
Negri, tá certo? Jorge Negri. Então, em função de estar muito próximo, embora era uma questão diferente, a gente combinou aqui de o professor Kleber volta aqui outra vez, já esteve aqui com a gente em outros anos, em outras oportunidades, vai estar aqui em outros aulões e a gente vai fazer as belas questões dele de eletroquímica. Vamos só deixar passar mais um tempo que a gente serve lá na frente, já que vamos estar aqui com vocês esses meses todinho aqui de revisão, tá certo? Nós retornaremos com essas belas questões e hoje nós estamos aproveitando para fazer essas questões aqui sobre a parte de catalisadores e como pode ocorrer aí na atmosfera, ok? Então, falei com o professor Kleber que a gente continuaria aqui a aula que eu iniciei com vocês de cinética química e nós estamos aproveitando para matar esse assunto aqui direitinho, beleza? Ok. Então, vamos para, continuando a questão. Então, ele diz, escreva a equação global para essa reação. Então, nós já vimos, né? Corta o ICl, tá certo? Corta os radicais, ficou 1O3 mais 1O3, 2O3, tá? E ficou 1O2 mais 2O2, 3O2, teríamos aí a reação total. Considere a afirmação, o mecanismo proposto para destruição da camada de ozônio, equivale a uma reação catalisada. Justifique essa afirmação e identifique o catalisador. Repetindo, considere a afirmação, o mecanismo proposto para a destruição da camada de ozônio equivale a uma reação catalisada? Justifique essa afirmação e identifique o catalisador. Então, olha que questão aqui interessante para vocês, vestibulando, tá certo? O pessoal, né, Kleber, fala, essas aulas cansam muito na TV? Cansa, porque nós estamos aqui com os refletores da cara, a gente sai morto, mas também o que cansa muito é a gente trazer questões que possam exatamente contribuir com o que você já estudou e assim você fixe bem essa matéria, tá certo? Então a questão dessa bem contextualizada, ele pergunta exatamente, ela é catalisada? Vamos para a telinha aí, professor Kleber. Quem seria o catalisador? A gente falou, como a gente falou anteriormente, né? O Cl, o radical Cl, ele entra na equação na primeira etapa e sai na segunda etapa intacto. Então ele entrou e saiu da mesma forma. Então ele não foi consumido pela reação. Se ele não foi consumido, ele é o catalisador, justamente o radical. Na verdade, ele coloca aí como o radical, mas na verdade ele considera o freon, né? Numa equação mais inteira, a gente considera que o catalisador, na verdade, é o freon. Então tá aí bem direitinho a solução, né? Primeira etapa, segunda etapa, somando. A letra A ele pediu a reação total, tá aí. E a letra B, o catalisador tem a função de aumentar a velocidade da reação sem haver consumo efetivo do mesmo. Os átomos de cloro livre atuam como catalisadores. Ok, vestibulando? Olha aí o catalisador bonitinho aí para vocês, ó, para cá, bonitinho aí para vocês, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão, ainda com relação à cinética química. Professor Kleber, com vocês. Sabendo-se que a velocidade da reação de decomposição de pentóxido de nitrogênio aumenta 2 vezes quando sua concentração é duplicada. Olha, gente, de novo aquela história de duplicou, aumentou 2 vezes. Assinala a alternativa, assinala o item que apresenta a afirmativa incorreta. Então vamos reler a questão, que eles estão com seu material em casa, né? Sabendo que a velocidade da reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio aumenta 2 vezes quando sua concentração é duplicada. Então, duplicou, aumentou 2 vezes. Assinale o item que apresenta a afirmativa incorreta. Então, a velocidade é K, né? N2O5, pentóxido de nitrogênio, elevado aqui coeficiente. Ele diz que quando aumenta 2 vezes, a concentração duplica. Então, se aumentar 2, vai dar o próprio 2. Então, o coeficiente vai ser quanto? 1. Exatamente. Ok? Vamos repetir, vestibulando. Mostrando que essa reação também não é uma reação elementar. Porque para ser elementar, ela teria que ser elevado a 2 ao coeficiente. Às vezes o aluno olha assim e diz, professor, mas só tem N2O5? Como é que essa reação, a reação não é elementar? Mas é porque, para ser elementar, ela teria que obedecer à lei da ação das massas, que diz o quê? Que para, no caso aí, se ela obedecesse, então seria N2O5 elevado ao quadrado
Né? E se eu duplicasse N2O5 ao quadrado, se eu duplicasse, então 2 ao quadrado, teria que aumentar quantas vezes? 4. Essa reação, 4 vezes. Mas ele disse que a velocidade aumentou quantas vezes? 2 vezes. Né? A velocidade 2 é 2 vezes a velocidade 1. Então, se a velocidade ela apenas aumentou, ela duplicou em função de eu ter duplicado, né? Então é porque ela é elevada a 1, como disse o professor Luiz Carlos. Aumenta 2 vezes quando a concentração é duplicada. Então, duplicou e aumentou em 2. Então, 2 tem que ser elevado a 1. Agora, se tivesse duplicado e aumentado em 4, então tinha que ser elevado a 2. Então, como ele disse que duplicou e ela aumentou em 2 mesmo, então vai ser elevado a 1. Ok? Tá certo, vestibulando? Então, temos aí. Agora vamos para as opções, ver o que é que temos aí nas opções. Letra A. A reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio é uma reação cuja cinética é de segunda ordem. Lembre-se que ele quer a afirmativa incorreta. Justamente. A gente viu que é uma reação de primeira ordem e não de segunda ordem. Por quê? Porque quando você duplicou, né, a concentração, a velocidade também duplicou. Então, olha, ela não é de segunda ordem. Se ela fosse elementar, ela estaria elevada a esse coeficiente. Então, ela seguiria a segunda ordem. Então, se ela fosse elementar, ou ocorresse uma única etapa, ela estaria elevada a esse coeficiente, 2. Então, ela seria de segunda ordem. Só que ele falou que quando duplicou a concentração, ela aumentou em 2 vezes. Então, quando botou um 2, ela aumentou em 2. Então, o 2 tem que ser elevado a 1. Ela é de primeira ordem. Ela é de primeira ordem. Se ele falasse que a reação era elementar, então aí seria de segunda ordem. Ok? Exatamente. Então, a reação de decomposição é uma reação de segunda ordem? Não. Em princípio, vestibulando, você podia ver esse coeficiente aqui, 2, e dizer, é de segunda ordem. Porque se fosse um 3 aqui, seria de terceira ordem. Mas, como ele falou, ele aumentou em 2 e a velocidade também deu 2 vezes. Então, significa que o coeficiente ela está elevado a 1, como a gente explicou há pouco tempo. Ok? Vamos lá, letra... Só analisar a letra. Para analisar. A equação da velocidade que rege a decomposição do dióxido de nitrogênio é igual a V igual a K vezes concentração de N2O5 elevado a 1. Certíssimo. Isso, aqui a gente não precisa do 1, mas vocês sabem que estaria aí elevado a 1. Está certinho. Onde letra V é a C. velocidade da reação e K é a constante de velocidade. Agora, só para acrescentar um dado. K é essa constante, pessoal, é importante que você saiba. A constante K, ela só muda em função da temperatura. A temperatura é o único fator que altera a constante. Então, não esqueça isso. Se a prova vestibular vier lá, a constante cinética K muda em função da pressão, concentração, catalisador? Não, apenas em função da temperatura. Letra C. Se o uso de um catalisador acarretasse o aumento da velocidade da reação, isso seria consequência da diminuição da energia de ativação da reação. Repetindo, se o uso de um catalisador acarretasse o aumento da velocidade da reação, isso seria consequência da diminuição da energia de ativação. Exatamente. Correta Nós vimos também. Outras vezes que o catalisador diminui a necessidade de energia de ativação. Né? Ok. Letra D. Se a velocidade, aí um pouquinho de cálculo, né? Se a velocidade da reação fosse 3 elevado a 10 a menos 2, quando a concentração de pentóxido de nitrogênio fosse 0,1, a constante da velocidade seria igual a 0,3. Então, vamos ver aqui, nós colocamos aqui para vocês, né? A solução, vamos lá na equação, nós vimos que a equação seria essa equação, elevada a 1. Ele diz, se a velocidade for 3, deu a velocidade, e a concentração for 0,1, quanto é que vai valer K? Então, é só fazer a matemáticazinha aí bem simples. 0,1 é 10 a menos 1, está duplicando, passa para o outro lado, dividindo, 10 a menos 1. Sobe o 10 a menos 1, vai 10 a mais 1. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. 3 vezes 10 a menos 1 é 0,3. Está correto o valor de K, tá? Se ele pedir a unidade de K, lembre-se, se ele pedir qual a unidade da constante, então você vai botar a unidade da velocidade que ele deu, mols por litro vezes segundo, a unidade da concentração, mols por litro, concentração mols por litros. Então era só cortar aqui os mols, tá certo? Cortar o litro, K seria exatamente a 1 sobre S, tá?
então 1 sobre S é S a menos 1. Fecha o ano?